Senhor, conhecimento sobre a Tua Palavra, Senhor, conhecimento sobre adoração. E nós te agradecemos por ter a oportunidade desse livro ter chegado até nós, Pai, que tem nos ajudado, tem nos edificado. Que o Espírito Santo tenha liberdade em ministrar os nossos corações essa manhã, que possamos sair daqui cheias, Pai, cheias da Tua inspiração, Senhor, cheias de desejo, Pai, de buscar cada vez mais, Senhor Deus, essa intimidade contigo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar uma música, Elaine, antes que você esqueça. Tá, a Neila vai colocar uma música antes da gente começar, tá bom? Para vocês ouvirem, tá bom, gente? Amém. Façam assim se vocês estiverem ouvindo. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam de novo de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus sonhos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, e enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, seja o meu desejo, sejas meu universo, sejas meu universo, sejas meu universo, sejas meu universo.
Eu sei que vocês conhecem essa música. Não sei se a Camila, a Isadora e a Nathalie vão conhecer, mas ontem à noite, quando eu fui deitar, depois de ter relido o livro, esse capítulo de novo, eu ouvi uma voz assim, dizendo para mim, desculpa se eu vou chorar, tá, gente? Mas que foi muito forte. Quantas vezes, desde que você me conhece, você passou uma noite inteira orando? E essa foi a noite que eu passei inteira orando, eu não dormi. Amém. E eu precisava compartilhar essa música que queimava no meu coração durante toda a madrugada. Porque ontem, quem acompanhou eu e a Elaine falar, a gente falou sobre adoração. E tem muita coisa que a gente vai compartilhar hoje que foi dito ontem. E Deus falava no meu coração, me adora. Vocês falaram de adoração, me adora. E foi a primeira vez que eu passei a noite em claro, orando ao Senhor nesses 17 anos cristã. Eu fiz vigília, mas eu sempre dormia na metade da madrugada. Mas essa foi a primeira vez, eu queria compartilhar isso com vocês, que foi uma experiência única. E, de fato, quando a gente está na presença de Deus, só adorando, Ele transforma nossas vidas, né? Ele muda tudo aquilo que precisa mudar e faz novo. Daí eu queria compartilhar essa música com vocês. Amém. Glória a Deus, Nila. Então, meninas, é bem isso que a Nila estava falando, né? O tema vai falar sobre a eficácia do sacerdócio, que ele comenta logo no início ali, que o sacerdote cristão, né? Existe sacerdotes que são mais qualificados do que outros. E o que destaca sempre ali no sacerdote preparado é a obediência, né? Obediência à palavra de Deus. E a primeira exigência de Deus no sacerdote cristão é fazer do jeito de Deus, né? E não do jeito que ele quer. Então, essa introdução ele diz que Deus nos deu tudo, no entanto, as regras precisam ser seguidas, né? Para que o ministério do sacerdote ele seja realmente bem sucedido. E quando essas regras realmente são violadas, quando a pessoa faz do jeito dela, o fracasso é iminente, diz aqui no texto. Então, a gente vai falar sobre vai falar muito sobre adoração, né? Que é o que a gente estava conversando também na live. A importância da adoração, como ela é o centro de tudo. Hoje eu vou fazer assim diferente. Eu vou estar lendo, eu vou falar para vocês o número da página e vou falar o tema, para ver se alguém ia falar algo sobre aquele tema, para que a gente possa passar por todos, porque pode coincidir que a maioria escolha uma parte e fique faltando outras. Então, para a gente não deixar de comentar um tópicozinho sobre cada coisa, eu vou estar falando a página e o tema, e daí, se não tiver ninguém, a gente tem liberdade de comentar só rapidamente o que falou aquele tema, tá bom? Então, eu vou na página 174, a prioridade da adoração para os sacerdotes cristãos. Eu queria saber se alguém destacou alguma parte queria falar sobre essa parte. A 174, a 175, 176, 177 e uma partezinha do 178, porque na verdade esse é grande, né? Esse primeiro tema. Então, se alguém tem essas primeiras páginas aqui, alguma coisa, e quiser compartilhar. Ai, meu Deus, 3 pessoas. Fila. Fala aí, Pode falar Laura, quem então. foi. Fala, Laura, Simone e Rose. Tá. O que me chamou a atenção nesse capítulo tá lá na página 175, se eu não me engano, quando diz que, na verdade, os atos de serviço tem que ser uma resposta de amor, né? Tem que ser serviço de amor. E eu achei muito linda essa parte, porque demorou um tempo para me entender que, tipo, tudo começa no relacionamento com Jesus. E acaba, tipo, externalizando esse amor que você tem por ele. Então, na verdade, é tudo consequência de você querer corresponder a tanto amor que Jesus tem pela tua vida, por você entender tudo que Jesus fez, por entender a graça que está sobre a tua vida e você querer corresponder a esse amor, não por uma obrigação que a gente tenha,
mas por realmente algo que a gente quer, tipo, dizer, Jesus, eu te amo tanto, eu quero te servir. Então, tipo, onde eu posso te servir? Qual que é o meu ministério? Então, a gente começa a entender mais o que Jesus quer, o que está no coração de Jesus, a partir do momento que nem a Nela falou, a gente tem tempo com ele. A gente passa horas orando com ele, só adorando, e isso é muito importante. Eu tenho tentado colocar isso em prática, Deus, que foi algo que me chamou bastante atenção. E é isso. Amém. Glória a Deus. Posso compartilhar também ou daí chega uma só? Não, pode falar, vocês três podem falar. Ah, tá. O que me chamou a atenção também foi um pouquinho ali acima que diz assim, rapidamente aqueles que estavam, ela na 175, tá? Rapidamente aqueles que antes estavam sobrecarregados com pecado, ficam sobrecarregados com atividades religiosas, as quais expulsam a alegria e natural resposta da adoração. Então, olha que forte, eu achei muito forte, porque eu passei por isso também. Quando eu tô lá, né, vou para Jesus, eu vou com toda aquela minha bagagem. Glória a Deus por quem é novinha que tá aqui com a gente, que não precisou passar por isso, né? Mas a gente que já veio de um tempo no mundo, que a gente diz assim, né? Que já veio com coisas totalmente viradas na vida, aí Deus vai lá, Deus alinha, né? Tu tira aquele fardo do pecado das tuas costas e de repente, por entender, eu vejo assim na minha vida, né? Porque a minha relação com a minha mãe sempre foi uma troca. Eu tenho que fazer algo para ela sempre quando ela me dá algo. Nunca vai ser só por dar. É algo que é de cada um, né? Linguagem de amor, enfim. Então, eu transmiti isso para Deus e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na comunidade mesmo foi simplesmente me sobrecarregar de tudo quanto é atividade para eu mostrar para Deus que eu amava Ele. Então, eu comecei a fazer parte dos cooperadores, eu entrei na dança, aí eu ajudava todo mundo, eu queria fazer 1000 coisas, eu ia em reunião que nem era para eu ir. Então, assim, eu simplesmente me atolei de coisa e eu fui deixando aquele tempo com Deus de lado. Foi onde eu entrei virou um peso, aquilo que a gente até compartilhei na live lá no comentário, né? Que quando eu não entendo, eu estou no propósito certo, olha que sério, eu estou no propósito certo, mas eu não faço aquilo com a motivação certa, eu acabo saindo de tudo porque se torna um fardo, né? Então, assim, eu passei ali, eu estava na dança, e eu sei que é o meu chamado na dança, mas como eu estava sobrecarregada de outras coisas, de outros sentimentos, e querendo mostrar para Deus que eu amava Ele com o meu serviço, é diferente, a gente tem que servir por amor, mas é diferente eu servir primeiro e depois amar, que ele fala bem isso também, né? Primeiro eu adoro, e como consequência disso eu sirvo, né? Então isso foi o que mais chamou atenção para mim, porque eu tive que voltar e eu tive que entregar muitas coisas, eu saí dos cooperadores, eu dei depois um tempo na dança, porque eu sobrecarreguei com o meu trabalho também, então eu tive que voltar para trás e dizer, não, pera, mais importante é estar na presença de Deus, curtir a presença dele, para eu poder, que é aquilo que a gente já tem falado também, eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho tempo com Deus, eu não estou conhecendo Ele, eu não estou cheia de nada, eu estou cheia de peso, aí eu vou lá servir, eu sou um peso também lá servindo, né? Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque a gente, né, na companhia, viu que muitas meninas, eu creio nisso, que muitas meninas estavam no propósito certo, né, no chamado certo, mas pela motivação e por outras coisas que se envolveram, acabaram achando que aquilo estava se tornando um peso, porque realmente se torna quando eu coloco aquilo de uma forma errada. Meu, a gente sabe hoje que o nosso cérebro ele é muito poderoso e ele nos sabota. Então, às vezes, uma coisa que é para ser bênção no meu cérebro se torna uma coisa ruim, porque eu coloco aquilo como uma coisa errada, né? Então, eu vejo assim que a gente tem que estar certo do que a gente quer e priorizar o tempo com Deus para fazer aquilo com excelência, que daí é onde a Elaine começou ali na introdução, que ele diz por que um é mais eficiente que o outro. Porque um aprendeu isso e faz isso eu sirvo com muito mais excelência quando eu passo tempo com Deus. Que nem foi falado na live também ontem, eu não preciso ficar, nessa semana eu vou servir, daí eu faço jejum, daí eu me unjo, aí eu chego lá. Eu gosto de chegar lá e orar antes, né? Eu chego uma hora antes, tem várias meninas que gostam disso, mas isso não é uma obrigação. Por quê? Porque é o resultado do meu tempo com Deus durante toda a semana.
Então eu vou lá e eu dou aquilo que eu já tô cheia, né? É só isso que eu... Obrigada. Amém. Pode falar, Rose. Então, isso que a Simone estava, eu mais ou menos ia ser o que a Simone falou, só que eu queria acrescentar, tipo, que a gente, normalmente, quando a gente se converte, a gente tem aquele primeiro amor que todo mundo fala, né? Tipo, aquela paixão de mostrar para o mundo que a gente ama a Deus, né? A gente vai tanto a sede nesse ponto de querer mostrar para os outros que a gente ama a Deus, que a gente esquece de mostrar para o próprio Pai que a gente ama Ele, né? Então, nossa intenção, primeiramente, tem que ser para Deus, né? Dedicar mais tempo a Ele. Depois vai fluir isso quando a gente for mostrar para os outros. Porque quando a gente flui muito para os outros e não flui tanto para Deus, chega um momento que, tipo assim, parece que tu sente umas coisas sem sentido, assim, como posso explicar? Como se, tipo assim, tu quisesse mostrar um amor que tu sente mais fraco. Por quê? Porque a tua comunhão é que te fortalece. Quando tu tá com a tua comunhão fortalecida com ele, tu vai conseguir passar naturalmente o teu amor pelo outro, pelas fraquezas que o outro tem, que a gente também tem, né? Então, nesse sentido, quando eu tô mais aqui, eu e ele, a minha ligação com o outro já vai gerar essa resposta de amor que a Laura estava falando, né? Essa resposta de mostrar para o outro que Deus é o mais importante. Então, primeiramente, por isso que diz ali no bem dizer todo esse capítulo fala, né? Sobre, primeiramente, colocar o Pai. E segundo, ministrar o amor, né? Do Pai para as outras pessoas. Então, como todo mundo já ouviu falar, né? Só posso dar aquilo que eu tenho muito, né? Então, eu posso mostrar que eu amo ele se eu mostrar para ele primeiro, se eu ter esse amor, essa conexão com ele. Senão fica uma coisa vazia, parece que eu amo. Voltamos à época de Deus é longe, eu amo aquele Deus longe, né? Eu posso trazer para perto se eu estiver com ele, em comunhão. É isso aí. Aqui, então, Posso fazer, Eu também queria falar posso sobre fazer a um comentário página. bem rápido? pode. É que eu tinha anotado Camille, só você para... fala depois. Gabi, só um minutinho. Camille, você fala depois, tá? Pode falar, Gabriela. É bem rapidinho, eu tinha anotado só um comentário para fazer, que também sobre essa parte, mas algo que falou comigo é que essa reflexão, ela precisa ser feita assim também, claro, todos os dias, né? Eu preciso me questionar o porquê que eu estou fazendo, né? Se eu realmente estou primeiro adorando sempre, só que, pelo menos para mim, eu sempre tento fazer assim essa reflexão de uma forma mais intensa, mais intencional, de tempos em tempos, porque, como assim falou, o nosso cérebro, ele nos sabota, né? Então, às vezes, a gente inicia com isso, inicia com essa intenção, mas, de repente, acaba entrando no modo automático, né? E a gente nem percebe, mas daqui a pouco só está servindo e está adorando depois. Então, essa reflexão eu já tenho o hábito de colocar em prática, mas agora eu quero ser muito mais intencional nisso, de fazer essa reflexão de uma forma uma varredura mais intensa em mim mesma, para que a gente não entre assim, não perceba só depois de muito tempo que a gente entrou no automático, né? Porque às vezes a gente começa, vou fazer uma escolha hoje. Essa escolha, isso que eu tô fazendo hoje, beleza. Tô adorando primeiro, mas daqui a pouco vai indo, entrou no modo automático e acabou indo. Era só isso. Camille, pode falar, Camille. Eu também tenho para falar sobre a página 175. Está escrito assim: é mais que óbvio que o melhor amor. Peraí, só um pouquinho. É mais que óbvio que o melhor serviço cristão flui do Espírito Santo através da vida dos cristãos. Eu entendi com isso que, assim, a gente não pode só adorar por adorar, a gente tem que adorar porque a gente realmente ama ele, a gente realmente se interessa por ele, não tipo, agora eu vou ter que ir lá e adorar porque é meu momento com Deus. Isso aí. Isso É o que a gente mesmo. estava conversando até ontem na live, né? A adoração ela não deveria ser algo forçado, né? Algo pesado. A adoração deveria ser realmente um entendimento do quanto Deus é na minha vida, o que Ele fez por mim, porque isso vai gerar em mim realmente a motivação para buscar Ele, né? Mesmo que eu não tenha, claro, às vezes a vontade, mas a minha consciência de tudo que Ele fez por mim me faz ir até Ele.
e adorá-lo e reconhecer, né, e estar. E que a gente estava falando também que não é que Deus precisa da gente, né, que a gente já ouviu várias vezes. Precisa no sentido assim, ele precisa que eu fique adorando ele, mas é porque ele sabe que a gente precisa. Através, né, desse reconhecimento de quem ele é na nossa vida, é que realmente ele vai poder fazer através da nossa vida, é que ele vai poder falar, ele vai poder direcionar, né? Então, essa parte aqui, ele está falando muito bem isso, né? Que sempre primeiro vai vir o quê? A adoração. Ela é o combustível para que eu possa devolver um serviço realmente de qualidade. E ele fala aqui, né? Precisamos muito mais de Deus do que de outra atividade na nossa vida. Precisamos da motivação pura para o serviço. Então, realmente, se a adoração vier antes, mesmo que às vezes eu esteja um pouco desanimada, eu não queira, ali naquele momento Deus alinha todo aquele meu sentimento e eu vou entregar depois com amor, porque ele me faz lembrar, né, realmente do que ele me chamou, do propósito da minha vida. Então, se a gente começa a fazer o serviço sem a adoração, a gente começa a achar defeito, como vocês até comentaram já sobre isso, né? Tudo começa a se tornar pesado, tudo vira motivo para não ser feito, entendeu? A gente começa a colocar justificativa pequena. Então, traz uma reflexão de se realmente, né, todo o livro vai falar, se a gente realmente está mergulhado nessa adoração. Às vezes está muito superficial e eu não estou conseguindo, Deus não está tendo tempo de poder ministrar no meu coração, porque eu estou sendo muito rápida, né? Então, esse primeiro capítulo é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria falar sobre Davi. Talvez vocês vão lembrar, se já tenham lido ou ouvido falar em alguma pregação, que a oração que Davi fazia depois de rei era: Senhor, tira tudo de mim, menos a sua presença. Todas as coisas que ele tinha como rei, como um pai ou como qualquer outra coisa, ele preferia abrir mão de tudo isso só para estar na presença de Deus. Então, se o nosso coração é ciente de que primeiro vem a adoração, e eu sou capaz de dizer: Deus, eu abro mão de tudo só para estar na tua presença, então eu tenho a motivação correta naquilo que a gente faz, né? E Davi, por isso que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha tudo e poderia pirar o cabeção, mas ele preferiu a presença de Deus em tudo que ele tinha. Sim. Isso não está, eu acho que não está aqui nesse capítulo. Isso é uma coisa que eu só me trouxe à memória agora, não está aqui no livro. Só me trouxe eu digo, não é nem o que tu falou, o que eu vou falar agora também, é que a gente conversou ontem, né? Que assim, se eu realmente não tô com a motivação certa, que venha do momento da adoração, qualquer coisa que eu fizer entregar depois, eu não vou estar adorando o próprio Deus. Eu vou estar fazendo aquele serviço para mim, para cumprir uma escala, enfim, mas não vai estar sendo uma coisa genuína, realmente fruto de uma adoração consciente, né? Que é o que a gente tem buscado. Por isso que a gente tem estudado o livro e tem falado sempre tantas coisas, né? Para a gente poder sempre se consertar, né? Uma vez, nesses nossos estudos também, a Neila falou sobre fogo, né? De altares e tal, e falou sobre o fogo estranho, né? Sim, quando eu faço qualquer coisa de qualquer jeito, eu estou entregando um fogo estranho, né? E eu falo isso para vocês, já sabe, né? A gente já ficou sem dançar um tempo. Eu não estou falando que foi por esse motivo, mas a gente já foi tirado de cena. Então, isso que eu digo, assim, eu tenho muito temor no meu coração quando eu fico falando que, digamos assim, eu estou com preguiça de dançar, quando eu não quero, quando o meu coração já começa a ficar querendo escolher coisas em relação a isso, eu já fico pensando: Deus, tira isso do meu coração, me perdoa, porque eu sou grata onde o Senhor me colocou. Eu sou grata pela oportunidade de te adorar, de poder levar para as pessoas, ministrar na vida das pessoas através da dança. Então, que eu não deixe isso tomar uma proporção para mim ser ingrata, para mim não valorizar mais isso que eu tenho hoje, essa oportunidade, que é poder ministrar na vida das pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que estar se policiando. Eu não estou falando que, né, tipo, é normal, a gente é ser humano, às vezes a gente vem com algumas ideias, mas por eu já ter passado por uma experiência de ficar mais de um ano também sem poder dançar e sem saber até quando que a gente ia poder voltar, eu fiquei com mais temor em relação a isso. Eu falei: eu tenho que ser grata e eu tenho que aproveitar. E eu sempre tenho que tentar, vindo na minha memória, essa lembrança, para que eu possa sempre voltar atrás e buscar o melhor, a excelência para eu fazer para o Senhor e não
reclamar de nada, né? E não fazer de qualquer jeito, enfim. É Isso. verdade. A segundo tema que fala, tá na metade da a página 178, ali continua, né? As pessoas da adoração. É 178, 179 e 180. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre. Se alguém selecionou alguma parte dessa daí. Ninguém. Tem duas palavrinhas que nesse tópico ele vai falar, submissão e obediência. Ontem a gente estava até comentando que a gente muitas vezes, o novo convertido geralmente está super apaixonado, né? Então ele vai adorar e tal. Mas geralmente nós adoramos mais por obediência, porque está na Bíblia que eu tenho que adorar a Deus, então eu vou adorar a Deus. E com o tempo, com o passar dos anos, com o seu envolvimento, com a sua intimidade, com o seu relacionamento, você desenvolve uma adoração com consciência. Você sabe por que você adora. E você sabe que aquilo é importante para você, porque isso que eu acho fantástico, que a Elaine colocou. Deus, ele não precisa da nossa adoração. Ele tem os anjos que adoram ele 24 horas por dia. Os anjos, os anciões, os 4 seres viventes, está todo mundo adorando ele lá. Ele não precisa da nossa adoração, mas é nós que nos beneficiamos com o momento que nós adoramos. Só que a partir do momento que eu acho que a adoração é uma troca, a partir do momento que eu acho que a adoração, mas Deus, eu fiz isso para você, eu fiz isso por você, eu pratico idolatria. Assim como Satanás falou para Jesus, está vendo tudo isso aqui? Eu dou para você, se você prostrar e me adorar. Porque com Satanás ele tem troca, com Deus não tem. Porque no momento que nós adoramos, nós somos beneficiados, nós somos transformados, nós somos cheios da presença dele. Com Satanás, não, ele dá uma troca, ele dá algo em troca. Então, a submissão e a obediência, ela é muito importante na caminhada com o Senhor por causa disso, porque vai ter momento que eu não vou estar afim, eu vou estar brava, eu vou estar chateada, vou estar, sei lá, com sono, cansada, mas é o tempo que você vai ter que se colocar na presença de Deus e dizer, Deus, talvez eu não tenha nada para te dar hoje, mas o que eu sou, o que eu tenho, eu te entrego, porque eu sei que o Senhor é o meu tudo. Por isso que essa canção do Meu Universo, eu coloquei logo no início, para que a gente tenha essa consciência de que ele é o tudo na nossa vida. E quando eu tenho essa consciência, eu adoro ele em todo o tempo. Mesmo quando eu não estou pensando nele, eu adoro ele o tempo todo. Isso é fantástico, né? Então, essas duas palavrinhas que fala aqui nesse tópico, submissão e obediência, que vocês vão encontrar lá na página 179, permeia toda a adoração, todo o nosso relacionamento com Deus. O que me veio à memória do que a gente falou também na live, que é importante, é assim, ó, a partir do momento que a gente não está, né, digamos, buscando realmente a presença, né, e essa adoração, o que acontece? Como eu não estou ouvindo aquilo que Deus tem para mim, o propósito, tende a eu fazer as escolhas, ao invés de Deus. E toda vez que o povo fez a escolha, e faz a escolha, geralmente ele cai na derrota, né, na morte. Então, toda vez que a gente não tem condições de fazer a escolha certa, porque Deus é soberano e sabe todas as coisas. Claro que eu digo assim, no momento que tu está em comunhão com Deus, eu tenho o Espírito Santo que ele vai te guiando, mas tu precisa querer ouvir o que Deus está falando para ti. Então, é nisso que a gente volta de novo. Muitas pessoas falaram que sentiram no coração um monte de coisa. Eu senti no coração que Deus falou para mim entrar, porque Deus mostrou um anjo, sei lá o quê, dançando. E daí, na hora de sair, eu senti de sair. Mas a gente sempre pergunta, tu sentiu, o que tu sentiu? Porque o coração é enganoso, o sentimento é confuso. Realmente, tu tem buscado esse momento de comunhão, de adoração, ao ponto de Deus te confirmar a tua saída? Porque quando ele confirma a saída, é uma coisa diferente, é uma coisa em paz, e é para te servir em outro lugar, é uma coisa totalmente diferente. Agora, quando tu sai, tu fica perdido para lá e para cá, e nem busca mais de Deus, e não faz nada, não faz sentido. Então, tu fez uma escolha por conta própria. E essa escolha nossa por conta própria sempre leva a problema. Leva à prisão, a cativeiro, igual a gente falou de Israel, né? E até o livro comenta, ele 70 anos ficou em cativeiro porque ele resolveu adorar outros deuses, né? E é o que a gente falou, se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando a quem? Porque a nossa natureza, ela é adoradora. A gente busca alguém superior para adorar. Então, se eu não estou adorando Deus, eu estou adorando outra coisa. A outra coisa está sendo prioridade do que ele, entende? Então, é muito importante, é muito sério, né? A próxima... desculpa, pode falar, Nita. Vai cair 1 minuto.
eu acho que eu vou mandar o link novo para vocês. Pode mandar, Nila. Daí no próximo tópico a pessoa já fica preparada